Bom, nós vamos hoje refletir sobre um tema que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, de transição, né, de construção de um novo mundo, né, de reconstrução diária que nós temos que fazer do nosso destino. Baseado nisso, nós vamos... o livro é imperdível, vale a pena que todos leiam. É o livro Vida, Desafios e Soluções, né, do Divaldo e da Joana. Nós vamos refletir sobre um capítulo do livro. Então, para vocês perceberem como que o livro é denso, como é intenso, como realmente vale a pena a sua leitura. Mas, antes da gente analisar o que diz a Joana, vamos ver um pensamento de Emmanuel. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Por que nós escolhemos esse pensamento do Emmanuel para a gente começar a reflexão? Porque ele tem tudo a ver com o que a Joana vai colocar para a gente, o que ela tenta despertar nas nossas consciências. Trocando em miúdos, Emmanuel está nos dizendo que o que nós pensamos direciona os nossos destinos. E, na verdade, nós não damos muita importância ao pensamento. Muitas vezes pensamos assim, né, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, o meu pensamento é tão íntimo, é tão meu, que qual o problema de eu pensar qualquer coisa? Qual o problema de eu construir nas minhas ideias o que eu quero, o que eu sonho, o que eu desejo, né? E nós não estamos nem preocupados com a espiritualidade que está vendo o que nós estamos pensando. Mas não é com isso que nós vamos preocupar, né? Nós vamos nos preocupar com o fato de que o que nós pensamos é traduzido na forma de energia. Tudo que nós criamos na nossa mente se transformam em vibrações e energia que nós estamos, né, construindo ao nosso redor. Quando nós pararmos para analisar um pouco, o que acontece? Nós sabemos, nós espíritas sabemos que no mundo espiritual existem cidades, existem prédios, existem jardins, existem animais que são criações fluídicas. Nós sabemos que o espírito, principalmente quanto mais evoluído, ele tem a possibilidade, ele tem a capacidade de plasmar, através do pensamento, coisas grandiosas e magníficas, como a cidade, o nosso lar, né? É um trabalho, os arquitetos siderais plasmam tudo aquilo através do pensamento. Nós sabemos disso. Sabemos ainda que somos espíritos eternos. Nós só vestimos um corpo físico e viemos para cá. Então, o que nós pensamos, nós plasmamos do mesmo jeito, embora o corpo físico amorteça a nossa capacidade, nós não conseguimos ver aquilo que nós estamos plasmando através do nosso pensamento. É a única diferença. Nós sabemos que o espírito plasma através com o fluido cósmico universal, né, construindo o que quer, e sabemos que somos espíritos. Mas vivemos como se não soubéssemos. Por quê? Pensamos tudo quanto é bobagem que dá para pensar. E não cuidamos desse nosso pensamento, embora sabendo que eles se transformam em energia, em imagens, né? E que nós convivemos com essa energia que nós estamos criando através do nosso pensamento. E não
acreditamos ainda, porque não agimos de acordo quando sabemos que a energia que nós mandamos, a energia que nós emitimos, por uma questão de afinidade, atrai uma energia de igual valor, de igual intensidade. Então, além de estarmos, através do nosso pensamento, criando o mundo energético que está à nossa volta, nós estamos, através dele, atraindo pensamentos que sintonizam. Das pessoas que convivem conosco, da própria, né, Mãe Terra. Então, de tudo, nós estamos atraindo energia que afinize com a nossa energia. E nós estamos, infelizmente, escravizados nessa, né, nesse sentir, nesse pensar constante, deseducado, né, que nós temos. Então, nós temos que refletir um pouco sobre isso. Bom, a Joana de Ângeles nos fala sobre os hábitos mentais. O ser humano, vitorioso nas etapas anteriores pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, traz íncito, gravado, inscrito, nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual, os hábitos mentais. São eles que passam a dirigir a sua conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. De novo, o pensamento. Então, tudo que nós fazemos na vida começa no nosso pensamento. Também, é claro, esse pensamento ele está impregnado dos nossos sentimentos, mas é do pensamento que sai a nossa atitude, né, o nosso agir, o nosso destino praticamente, porque nós agimos de acordo com o que pensamos, falamos aquilo que pensamos, né? Então, a Joana coloca dos hábitos mentais. Ela nos diz que, na etapa evolutiva que nós estamos mais atrasados do que adiantados, né? Nós estamos ainda saindo da infância da humanidade. E nós temos uma bagagem espiritual profundamente comprometida. Se nós pensarmos no século, no milênio que passou, nós percebemos que foi um milênio sangrento. Muitas guerras, muitas dores, muitas tribulações pelas quais a humanidade passou. Nós sofremos muito nas várias encarnações que tivemos nesse último milênio, porque realmente foi de muita dor e de muitas guerras. E nós trazemos impregnado em nós, além da vivência da dor que nós passamos, os conflitos, as dificuldades, as arestas, né, os erros, os desacertos da nossa bagagem evolutiva, tudo isso está impregnado em nós. São os hábitos mentais que nós trazemos. E tudo isso puxa a gente para trás. A gente quer pensar bem, a gente quer pensar positivo, queremos construir também no nosso pensamento, mas tem uma força que nos arrasta e que vai nos puxando. Tem a presença de Deus, tem a nossa potencialidade de evoluir sempre, que nos puxa para frente. Mas tem esses hábitos mentais do nosso passado que nos puxam para trás. É como se, usando um exemplo do... Depois eu lembro o nome. É como se nós tivéssemos um programa no computador e, de repente, o nosso computador pega um vírus. E, por trás do programa que nós estamos usando, tem um programinha oculto que nós não estamos vendo, mas que interfere na qualidade daquilo que nós estamos fazendo. Esse vírusinho, esse programa oculto, são os hábitos mentais que nós trazemos no nosso subconsciente, na nossa bagagem espiritual. E são eles que nós queremos fazer certo, e esse programinha que está lá no fundo, lá no nosso, né, no mais íntimo de cada um, ele está
né, nos fazendo lembrar tendências, fazendo com que aflore em nós, nos momentos mais difíceis, aquelas sensações, aqueles sentimentos mal resolvidos do nosso passado. Essas manifestações primitivas que nós trazemos, que nós não conseguimos ainda, né, alavancar e transformar em virtudes, elas nos mantêm no estágio em que nos encontramos. Então, cada um, né, quando não tem força para superar esse círculo vicioso, porque nós vivemos um círculo vicioso na nossa vida. Nós erramos, sofremos, aí erramos de novo, sofremos, tudo de acordo com as tendências que nós trazemos e com a educação que nós não tivemos, com as buscas que nós não fizemos nessa vida. E não conseguimos transformar isso num círculo, né, virtuoso, porque essa é a proposta, sair do círculo vicioso e entrarmos num círculo virtuoso, que cada vez mais vai nos levar mais para cima. O pensamento, ele é fundamental, porque ele é a diretriz da nossa conduta. É através do nosso pensamento que nós agimos. E pensar correto, então, vai nos levar ao triunfo, ou à conquista do self, que é o grande objetivo nosso, né? É a conquista dos valores, é o despertamento das potencialidades que nós trazemos em cada um. Cada um de nós traz esse potencial. Vós sois deuses. Nós sabemos que somos deuses. Jesus nos disse. E a doutrina confirma isso ao colocar que somos seres criados para a perfeição e que temos uma capacidade ilimitada. Nós estamos pequenos por causa da veste que nós temos, enquanto estamos no projeto Terra, né, que é um processo evolutivo de cada um de nós, da humanidade e do planeta em si. Então, nós temos que trabalhar o pensamento para que essas conquistas aconteçam. Em decorrência dessas vivências anteriores, nós trazemos pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, né? E tem hora que nós temos muita dificuldade em trocar esses pensamentos por pensamentos de otimismo, de alegria, né? E, infelizmente, até dentro, né, da doutrina espírita, muita gente, apesar de saber que o sofrimento não é luz, que luz é aprender com o sofrimento, mas sofrer por si, isso não traz iluminação, nós ainda estamos parados, amarrados na necessidade de sofrer para pagar os nossos karmas, para resolver as nossas pendências. E ficamos sofrendo, 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 e perdendo tempo e sofrimento. Porque se nós não compreendemos o processo, se nós não aproveitamos esse sofrimento para reconstruir a nossa vida, para redefinir a nossa conduta, não está adiantando de nada. Nós vamos voltar em outras vidas e vamos continuar sofrendo nesse círculo vicioso que nós falamos. Então, nós temos que vencer esses pensamentos. Vinculados aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, o ser mantém as tendências para o masoquismo, cultivando, sem dar-se conta, os hábitos geradores de conflitos e padecimentos, né? Muitos acham que a melancolia, a tristeza, aquela situação assim para dentro, para baixo, que isso nos ajuda. Isso nos atrapalha, né? Tem que ser para cima, com otimismo, buscando a alegria e a transformação através dela. Então, nós criamos padrões negativos, mau humor, insinuações malsãs e falta de sorte. Gente, quem aqui, à nossa volta, não amanhece, tem dia mal-humorado, né, que o outro dá bom dia, fala assim, bom dia nada, né?
Então, sempre tem um dia que a gente levanta com o pé esquerdo, com uma dificuldade, e tem gente que vai cultivando isso e fica mal-humorado sempre, né? E aí, quando nós estamos mal-humorados, nós começamos a fazer insinuações, nós começamos a falar dos outros, começamos a botar culpa nos outros das coisas, e, de repente, isso vai só piorando o nosso mau humor, né? E aí, para piorar ainda, nós gostamos muito de colocar a culpa do que nos acontece na nossa má sorte, né? As coisas não dão certo comigo porque eu não tenho sorte, porque, né, Deus me esqueceu, eu estou num cantinho aqui abandonada. Nunca é porque eu não estou fazendo o suficiente, eu não estou correndo atrás, eu não estou tendo uma visão, né, progressiva, né, progressista da vida. Nunca é por causa disso, é sempre por culpa de alguém, ou então porque eu não tenho sorte. Nós nos refugiamos, então, nesses padrões negativos para evitar correr atrás do prejuízo. Então, ficamos naquela história de estar cultivando, ser pessimista, não vai dar certo mesmo, eu não vou nem tentar, porque é mais cômodo. Sair da nossa zona de conforto é complicado mesmo, é difícil mesmo. E, para evoluir, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que buscar informações, nós temos que vencer desafios, porque eles estão aí exatamente para que possamos avançar através do conhecimento, do aprendizado que os desafios nos trazem. Os seus clichês mentais sobrepõem-se a todas as visões de limpidez psíquica a respeito da vida e das demais criaturas, tornando-se a sua existência um caos psicológico, por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de pensar e de agir. Então, a Joana coloca que nós ficamos naqueles hábitos negativos, criando, então, várias situações de suporte para isso, e tudo isso nos atrapalha a ver o mundo de uma maneira mais positiva. Então, nós temos uma maneira depreciativa e negativa de ver a vida, de ver o outro e de interpretar os acontecimentos. Nós não damos conta. Quando estamos, né, envolvidos naquele círculo vicioso, não conseguimos ter essa visão límpida, nós ficamos realmente, né, buscando as coisas negativas do outro, das situações da vida, até porque é só assim que eu consigo achar em quem botar a culpa daquilo que está me acontecendo. Todas as expressões de evoluir dependem do pensamento. Se eu quero sair dessa situação, eu vou sair através do pensamento. É lógico que o pensamento vai me direcionar para a ação, porque só pensar não vai me levar a lugar nenhum, né? Mas, primeiro, eu tenho que mudar os pensamentos e trabalhar toda essa bagagem negativa que eu trago para que ela possa se transformar e transformar as minhas atitudes. O pensamento incorreto é bengala do perturbador, da dificuldade, do insucesso, enquanto o pensamento favorável ele vai criar em nós hábitos saudáveis, né? O Divaldo fala de um jeito muito interessante, que quando eu começo a pensar uma coisa errada, logo eu mudo para pensar uma coisa certa. E se eu não dou conta de pensar, porque tem hora que a gente não consegue mudar esse pensamento, né? Aí comece a cantar para poder você desviar daquela ideia. E se você não conseguiu assim mesmo, comece a rezar, porque aí, de repente, você consegue. É só você ter consciência que não é aquele caminho. Você vai buscar outros caminhos, outros pensamentos, outra forma de pensar. Cabe-lhe insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Logo depois, é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão.
para sair desses hábitos negativos, nós temos que ser gratos por tudo que nós já somos e já temos. A gratidão, ela nos auxilia quando nós somos de fato reconhecidos a Deus, a vida, a família, ao chefe, a todo mundo que nos ajuda de uma maneira ou de outra. Quando nós temos essa gratidão, nós conseguimos modificar o nosso padrão negativo, porque nós reconhecemos as bênçãos que recebemos. Porque se nós não lutarmos e não tentarmos sair desses hábitos negativos, nós vamos criar frustrações e dependências. O indivíduo está sempre no momento presente, que é seu instante decisório. O passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro, senão para aprender como não repetir os erros, pois é irrecuperável, no entanto, reparável. Até agora, nós estávamos falando dos hábitos mentais negativos, da nossa bagagem espiritual, que nós trazemos de outras vidas, que estão lá no nosso subconsciente, que afloram na forma de tendências, na forma de reações, né, na forma de sentimentos. Mas existe um outro problema que agrava o nosso mau direcionamento do pensamento. São os hábitos negativos e frustrantes dessa encarnação mesmo. É quando nós passamos por problemas, passamos por tristezas, por perdas, e ficamos lá no passado, né, remoendo aquelas dificuldades que nós passamos. Tem gente que não consegue caminhar, fica a vida inteira amarrado com raiva, ou com remorso, ou com tristeza, por aquilo que fez ou que deixou de fazer. E isso vai nos atrapalhar e criar em nós pensamentos negativos, e esse puxar para trás do mesmo jeito, que vai só aumentar e fortalecer a nossa bagagem negativa. Então, nós temos que usar o nosso passado para, daqui para frente, fazer certo, né? Então, esse é o ponto que nós temos que aprender hoje, e está construindo, né, um novo amanhã, uma nova maneira de ser. E, para isso, nós temos que tomar alguns cuidados, só para a gente estar verificando e analisando se não é com cada um, né, que a coisa está acontecendo. É negativo manter saudades do já ocorrido, sentir-se frustrado pelo que não aconteceu, e ficar profundamente arrependido pelo insucesso. Tanto a saudade, quanto a frustração, quanto o arrependimento não vão nos levar a lugar algum. Então, nós temos que trabalhar tudo isso para modificarmos. É importante, então, perdoar a tudo e a todos, perdoar a si mesmo, recompor emocionalmente e recomeçar a tarefa. Nós erramos? Erramos. Mas, naquele instante que nós erramos, nós estávamos fazendo o melhor que éramos capazes de fazer. Senão, nós teríamos feito melhor. Então, naquele momento, o nosso desenvolvimento, a nossa percepção, tudo isso só dava conta de fazer aquilo. Foi por isso que não acertamos. Mas, no momento agora, que eu tenho essa percepção do passado, está na hora de recomeçar, está na hora de me recompor emocionalmente e recomeçar a tarefa. Agora, é muito difícil o perdão, embora Jesus insistisse tanto na necessidade do perdão. E ele não insistiu na necessidade do perdão porque o outro precisa do nosso perdão, ou porque Deus precisa do nosso perdão. Porque o outro vai viver muito bem se nós não perdoarmos, e Deus, para ele, não faz diferença nenhuma. Mas nós vamos estar envenenados se não perdoarmos. Então, perdão é fundamental na nossa vida para que tenhamos condições de nos recompor emocionalmente e recomeçar a tarefa. E perdoar a nós mesmos é muito importante.
Então, perdoar o outro, se nós buscamos empatia, se nós tentamos nos colocar no lugar do outro, e isso é importante nas nossas conquistas de valores, ter empatia, nós vamos conseguir enxergar o mundo com o olhar do outro. Vamos conseguir enxergar a situação que nós vivenciamos com o olhar do outro. E isso vai facilitar, né, a nossa compreensão e o nosso perdão. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Todos nós, espíritas, conhecemos esse pensamento do Chico Xavier, né? Mas vivemos como se não conhecêssemos. E deixamos passar e não tentamos mudar a nossa história a partir de agora. Né? E ficamos desesperados com as transformações que estão acontecendo, achando que não podemos fazer nada, quando, na verdade, só nós podemos fazer alguma coisa. O homem psicológico saudável não vive de recordações, nem se atormenta com as aspirações. Tão difícil, tão problemático, tão paralisante, quanto viver no passado, é viver só no futuro. É viver só preocupado com o que vai acontecer, com o que eu vou conquistar, com o que eu vou ser, com o que eu vou fazer. Por quê? Porque nós esquecemos de fazer o que precisa ser feito hoje para que essas conquistas aconteçam. Nós ficamos muito envolvidos, né, nessa ansiedade do futuro e esquecemos de construir esse futuro hoje. Então, o homem psicológico saudável não vive de recordações nem se atormenta com aspirações. Ele deve ser portador de um presente enriquecedor. Então, quando nós temos um presente, né, que realmente está nos fazendo crescer, um presente onde nós estamos estudando, nós estamos buscando, nós estamos tentando fazer o melhor, nós temos consciência das nossas necessidades e das nossas potencialidades, estamos empenhados em desenvolver essas potencialidades no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, mas principalmente no nosso interior, através do autoconhecimento, isso nos torna mais saudáveis a cada dia. Isso vai nos dar oportunidade de construir realmente um futuro enriquecedor. Nós, quando temos esse equilíbrio e quando temos, né, esse psicológico, essa nossa maneira de pensar e de agir voltada para as construções, nós temos ações que promovem o nosso futuro, nós temos confiança nesse futuro, porque nós estamos fazendo o melhor hoje. Se eu faço o melhor, eu tenho que ter confiança no futuro, porque não tem jeito de fazer diferente. Né? Nós ficamos sem ansiedades e vivemos, de fato, hoje. As personalidades instáveis têm falta de idealismo perseverante. Né? A gente tem os ideais, começa uma coisa hoje para amanhã, e começa outra e nunca consegue nada, porque nós estamos sempre parando na metade aquilo que nós queríamos construir. E não conseguimos construir, botamos a culpa no outro, botamos a culpa no tempo, no governo, etc. As personalidades instáveis ambicionam em demasia, nada aspiram. Cultivam estados melancólicos sem o competente esforço para saírem da situação doentia. Então, quando nós estamos envolvidos, né, querendo o inatingível, e aí a situação fica difícil mesmo, é deprimente você querer aquilo que você não pode alcançar. Né? Isso coloca qualquer um para baixo. Então, vamos criar ideais possíveis dentro do que nós somos capazes. Né? E não vamos cultivar a melancolia e a tristeza, porque isso não nos ajuda. Quais são as consequências das frustrações quando nós ficamos com o psicológico instável, quando nós não damos conta de direcionar, né, com equilíbrio as nossas necessidades?
Nós criamos uma dependência emocional, criando tabus, buscando amuletos, tentando o sobrenatural e procurando soluções mágicas, né? Quantos de nós, né, ou quantas pessoas dizem que serão felizes quando casarem? Farão caridade quando ganharem na loteria, né? Tantas coisas que nós, de alguma forma, procuramos e buscamos soluções mágicas para poder fazer ou começar a fazer aquilo que é a nossa proposta de vida, né? Nós criamos tabus, nós colocamos tudo por conta da sorte, né? E não agimos, não atuamos de maneira que possamos vencer as dificuldades. Às vezes, essa dependência emocional, quando ela é muito grande, ela se transfere para as pessoas que as devem carregar psicológica e economicamente. Nós temos uma tendência muito grande disso hoje em dia, quando a gente vê adolescentes de 40 anos, filhos que não saem de casa e não se casam, ficam a vida inteira morando com a família, não pegam rumo, né? Quando é um esteio, quando está ali auxiliando, é um objetivo. Mas quantas vezes nós temos pessoas que se encostam nas outras, tanto materialmente, né, economicamente, como psicologicamente, dependem do outro para tudo, né? Cada vez mais, quando essas coisas acontecem, aumentam as frustrações. Então, aí surgem as doenças. Quando a pessoa considerar que se encontra na Terra no momento, lugar e com as pessoas certas, aquelas que lhes são necessárias para o próprio desenvolvimento, despertará da dependência infantil e da frustração debilitadora, recuperando a saúde comportamental através da renovação mental. Então, se nós não buscarmos, né, entender, aceitar a nossa família, o emprego que nós temos, entender que nós estamos ali porque precisamos, né? Nós temos a família que merecemos, nós estamos no emprego que merecemos, porque depende, o caso do emprego, depende de nossas atitudes, buscar coisa melhor e que me atende mais. Agora, a família que eu estou inserida é a família que eu programei para vir. E eu tenho que aceitar que aquilo que me acontece, acontece porque eu preciso desenvolver determinadas aptidões que vão ser desenvolvidas naquele meio que eu estou inserido. E vivenciar essas experiências buscando o aprendizado que delas pode vir. Bom, nossa meta, então, deve ser aspirar ao máximo. Todos nós temos que aspirar ao máximo, querer sempre mais. Por quê? Porque nós merecemos mais, nós merecemos o melhor e queremos o melhor para nós. Isso é ter uma visão otimista do porvir, trabalhar por adquiri-lo. Nós devemos, sim, querer o máximo, mas nós temos que correr atrás. Nós temos que nos empenhar, nós temos em buscar formas de desenvolver as nossas potencialidades para que o máximo seja alcançado. Isso é elevação e engrandecimento moral. E não se perturbar quando isso não ocorrer. É uma demonstração de equilíbrio e maturidade que todos devem manter. Não é desesperar, não é achar que o mundo vai acabar, porque nós não conseguimos conquistar um sonho. O ser humano, ele tem, nós, espíritos eternos, temos uma capacidade maravilhosa que, na hora que morre um sonho, desperta outro sonho, né? A gente usa a expressão, fechou uma porta, abre duas janelas. É porque, de fato, né, quando as coisas estão difíceis, nós temos que usar o otimismo para buscar o que vai fazer crescer, o que vai engrandecer a nossa encarnação. As sensações e emoções têm tudo a ver com o nosso pensar,
com a forma que nós pensamos, e conhecer um pouco das sensações e das emoções, analisar um pouco em cima delas, vai nos fazer trabalhar melhor o nosso pensamento. A criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. Então, muitas das nossas atitudes e muito do nosso pensar privilegia as sensações e as emoções. E quando nós vamos evoluindo e que nós vamos aprimorando as nossas sensações, elas se tornam emoções, e quando nós aprimoramos as nossas emoções, elas se tornam sentimentos, que são, né, é a mesma coisa que emoções, mas com mais calma, com mais equilíbrio, com mais cuidado no agir e no falar. Então, nós estamos desenvolvendo, né, esse equilíbrio na transformação das nossas sensações em emoções e depois das emoções em sentimentos. E como que eu sei que está prevalecendo em mim a sensação? O homem sensação é exigente e possuidor. Isso é para a gente refletir agora, né? O quanto em mim é exigente e possuidor, em várias situações, né? Nas situações sentimentais, nas situações materiais, nos relacionamentos familiares, como eu me comporto. Não se apercebe do valor da liberdade dos outros. A gente pensa que isso está muito longe da gente, está não, está muito perto, né? As pessoas amam, mas um amor que aprisionam. Amam, abraçam, mas o abraço é um nó, não é um laço. Então, é o quanto na nossa vida nós estamos envolvidos na sensação do amor que aprisiona, que quer o outro junto, que não deixa o outro voar, né? Nem dos deveres para com a sociedade. Todo mundo tem que fazer, eu não preciso, né? Todo mundo tem que cuidar, eu não cuido. Quantos de nós ainda está amarrado nessas, né, sensações? Volta-se contra os estatutos vigentes, contra as leis, contra as normas. Desculpa, gente, eu falo demais, a garganta rasa, perdão. Quantas vezes nós somos... Gente, não precisa ir longe, né? A gente entra num carro, muita gente faz isso, entra num carro, vê um tanto de placa, vê um tanto de radar e coloca uma velocidade muito maior do que aquela permitida. E ainda fala que quem botou aquilo ali botou errado, né? Quantos acidentes não acontecem por causa que as pessoas não param para pensar que os sinais foram colocados por engenheiros de tráfego que trabalharam detalhadamente, perceberam a situação para preservar a nossa vida. Nós não precisamos ir longe no ser contra os estatutos vigentes, não? Quantas vezes nós infringimos a lei achando que isso não é nada, né? Ah, isso é um jeitinho brasileiro, né? Quantas vezes isso acontece? Aliás, uma vez eu achei engraçadíssimo que a pessoa virou e falou assim: todo lugar, quando o sinal está amarelo, é atenção, espere. No Brasil, quando o sinal está amarelo, é passa correndo que vai fechar. Não é mesmo? Então, assim, é uma maneira diferente da gente estar vendo as coisas e estar burlando as coisas, né? O que é feito por nós e para nós. Se revolta contra as pessoas livres e brutaliza-se e agride os demais, né? Nós temos a sensação, quando vemos a TV, que nunca se agrediu tanto no planeta, que nunca se machucou tanto o outro no planeta. É a sensação que nós temos. Alguns ainda pensam assim: ah, mas como é que nós estamos evoluindo? Como é que nós vamos passar para um mundo de regeneração se cada vez as pessoas estão mais brutalizadas, né?
Realmente existe a questão da mídia falar do errado, do mal, né, da violência, mas nós estamos convivendo com muita violência. Então, isso é a presença do homem-sensação, é o predomínio do homem-sensação na nossa sociedade. Ao despertar da emoção, começamos a valorizar o próximo e a vida, a ter empatia, a enxergar o outro e a estar com o outro, né, numa mesma visão de mundo. Respeita os valores humanos e gerais. Trabalha em favor do progresso que preza. Amplia os horizontes de entendimento através do estudo, através da busca do saber. Cria possibilidades de realização interior. A sensação é herança do instinto dominador. A emoção é tesouro a conquistar pelos caminhos da evolução. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo. E o pensar errado, que se torna a bengala do perturbador, ele acontece porque, em muitas situações, a sensação está predominando em nós. E nós não estamos deixando aflorar a emoção. E nós nem estamos falando do sentimento ainda, porque é um caminhar que nós temos que percorrer e buscar. Vida interior. Para que tudo isso aconteça, para que possamos trabalhar o nosso pensar e, a partir de um pensar diferente, modificar a nossa forma de agir, modificar a nossa visão de mundo, para isso nós temos que ter um olhar para dentro. Nós temos que buscar em nós a nossa essência. Nós temos que, como diz a Joana, conhecer a sombra e a luz que existe em nós, porque todos nós temos a sombra e temos a luz. E nós não vamos destruir a sombra, nós vamos iluminar a nossa sombra com a luz que nós temos. Mas, para isso, nós precisamos conhecer a sombra, por mais que doa, por mais que machuque, por mais que seja difícil esse conhecer a nossa sombra, as nossas dificuldades, né? Aquelas nossas frustrações de outras vidas, aquela bagagem espiritual comprometida. Mas, como diz Paulo, né? Graças a Deus, já sou o que sou. E nós temos luz. Né? E essa luz vai nos auxiliar muito, nós termos consciência dela. E temos, então, que buscar a vida interior. Tão necessário quanto a alimentação para uma existência saudável, o cultivo da reflexão, da oração e da meditação torna-se de relevância. Mas não dá tempo. Muitas vezes nós vivemos no automático. Viver no automático é quando nós levantamos, comemos, trabalhamos, chegamos, dormimos, cuidamos das coisas, sem prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. E hoje em dia, nós vivemos no automático, primeiro porque não dá tempo de desligar do automático, né? Nós achamos que a vida é muito corrida e temos muita coisa para fazer, para conquistar. Nós queremos ter muitas coisas e não temos tempo de ser antes de ter, ou no lugar de ter. Então, isso faz com que nossa vida interior seja precária. Nós não temos tempo de olhar para dentro, né? E, para isso, nós temos que ter tempo. Reflexão é falar consigo mesmo. Eu tenho que conversar com os meus botões para ver como é que as coisas andam, conversar com o espelho, né? Se tem alguém muito querido, muito ligado, que tenha muita empatia comigo, conversar com um amigo, que ele vai me mostrar, refletir as minhas necessidades. Orar é falar com Deus. Então, nós oramos, colocamos para Deus, para os amigos espirituais, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, a nossa profunda gratidão.
Mas, dos três, o mais difícil é a meditação, que é ouvir Deus. Nós até damos conta de falar com a gente mesmo, de falar com Deus, mas nós não temos tempo, nós não temos coragem, nós não temos disposição para ouvir o que Deus está nos dizendo. Porque, para isso, eu preciso estar trabalhando os meus pensamentos, eu preciso estar trabalhando a gratidão, eu preciso ter um olhar otimista para a vida, para as coisas e para as pessoas. A vida interior bem direcionada ensina a criatura a aceitar-se como é, a não ambicionar parecer-se com outro, ser autêntico em si mesmo, amar-se sem ambições egoístas e não supor-se melhor que os demais. Nós não vamos falar de material, do ter, né? Mas é importante que a gente se aceite como é. Na hora de eu buscar no meu interior a minha sombra, e na hora de eu pegar a minha luz para me iluminar, para me fortalecer, eu tenho que ser capaz de me aceitar com as dificuldades que eu tenho, porque só assim eu vou ser capaz de aceitar o outro. Se eu compreendo as minhas limitações, eu sou capaz de compreender as limitações do outro. É por isso que Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo a mim mesmo, eu sou capaz de amar o próximo. Porque se eu não faço nada disso comigo, eu não dou conta de fazer com ninguém, eu não sei fazer. Eu não sei fazer comigo, que é quem está mais perto. Então, nós temos que estar trabalhando essa vida interior para que possamos conquistar esses valores. Amor, lucidez e doação. O amor, a lucidez e a doação, com isso tudo que nós fazemos ao buscar a nossa vida interior, nos levam ao esquecimento das paixões perturbadoras, das exigências descabidas e das ilusões injustificáveis. Quanto sofrimento, porque nós ficamos envolvidos nas sensações e ficamos envolvidos em paixões que nos perturbam, que não constroem na nossa vida, que não nos levam a lugar nenhum, e passamos uma vida inteira envolvido naquilo. Né? Tem hora que até o não perdão e o arrependimento nós envolvemos com tal paixão, né? Com exaltação tão grande, que aquilo atrapalha a nossa vida. Tudo que é exacerbado, tudo que é exagerado na nossa vida, né, se torna perturbador, porque nos tira do equilíbrio. Né? Quando nós temos muitas exigências da vida, do outro, de nós mesmos, nós nos frustramos e não conseguimos desenvolver o amor, a lucidez e a doação, mesmo quando tentamos enriquecer a nossa vida interior. Então, nós temos que, né, ter cuidado com isso. E nos levam ao esquecimento das ilusões injustificáveis. É a conquista interior que dignifica e liberta. O autoconhecimento, a busca interior, né, nos faz conquistar valores que realmente vai nos libertar. Vai mudar o nosso pensamento, vai mudar a nossa maneira de ser. O ser passa a acreditar na sua destinação espiritual. Avança sem preocupar-se em demasia. Acredita nas próprias possibilidades e empenha-se por vivê-las. Atinge com êxito a viagem interior, se descobre e se torna total, livre de impedimentos, rico de aspirações, sem conflitos, sem queixas e pleno. Tudo isso quando nós buscamos o nosso interior, quando nós trabalhamos a nossa sombra com a luz que nós já temos, né, em nós, e fazemos uma remodelagem do nosso pensamento, trabalhando novos valores. Por quê? Porque no tempo que nós estamos,
é a nossa maneira de agir, de cada um. É a maneira que nós pensamos, é a maneira que nós sentimos, é a maneira que nós vemos o futuro que vai trabalhar e construir esse futuro. O nosso futuro, ele é construído a partir de nossos pensamentos. E o futuro da humanidade também. O mundo de regeneração também. Não é um espírita, né? O Saint-Exupéry. E ele fala, eu achei muito bacana o que ele diz. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Nós estamos construindo o nosso destino e nós estamos construindo o futuro da humanidade que nós somos. Nós que estamos construindo o mundo de regeneração. Gente, o mundo de regeneração que o nosso planeta está passando, ele não vai cair no nosso colo, não. Nós estamos construindo. Mas o que eu posso fazer para construir o mundo de regeneração? Trabalhar o nosso pensamento. Eu posso pensar diferente, eu posso criar uma sintonia diferente com o meu pensar. Eu posso vibrar positivo para curar a grade energética de Gaia, da Mãe Terra, que está com a grade energética lesionada por causa dos conflitos, da violência, da destruição. E nós podemos restaurar tudo isso como? Pensando melhor, pensando bem. E esse é o nosso grande compromisso. Cada um de nós é responsável, sim, não só pelo destino nosso, não só pelo futuro daqueles que estão do nosso lado. Nós somos responsáveis pelo progresso do nosso planeta. E nós podemos fazer isso como? Através do nosso pensamento, através da nossa sintonia, querendo bem, pensando bem, querendo a paz, criando a paz, fazendo a paz através dos nossos pensamentos. Não nos revoltando diante da violência, não recriminando aquele que faz a violência, porque nós alimentamos com o nosso pensamento de revolta, toda vez que nós xingamos o governo, toda vez que nós xingamos o outro, que nós pensamos de uma forma negativa, nós estamos alimentando com o pensamento negativo as forças negativas que tentam destruir a paz do nosso planeta. Então, é um compromisso que nós temos irrecusável, intransferível, e cada um tem que cuidar disso. Se eu não for por mim mesmo, quem será por mim? E se eu for apenas por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Quando mudar? E que o Mestre amado nos ampare, iluminando nossos caminhos. Que assim seja.